Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Como será 2025? As previsões de Susana Peralta. America has given us an unprecedented and powerful mandate. We have taken back control of the Senate. Wow, that's good. As projeções orçamentais do Banco de Portugal não coincidem com as do Governo e o Primeiro-Ministro diz que o Governador é o único com uma visão diferente do Executivo. O Governo tem como meta um excedente de 0,3% do Produto Interno Bruto e o Banco Central estima o regresso a um déficit equivalente a 0,1% do PIB. O PS acusa o Governo de levar o país de novo para o déficit orçamental e o Conselho Económico e Social considera negativa a política de cativações contidas na proposta de orçamento do Estado para 2025 por recear que o recurso a este mecanismo de aprovação de despesa prejudique o funcionamento dos serviços públicos. O que esperar da economia nacional neste ano num contexto de incerteza mundial? A conjuntura internacional pode alterar a trajetória da economia e da política nacional? Susana Peralta, professora de Economia na nova SPE e especialista em Economia Pública e em Economia Política, ajuda-nos a antever como será este ano de 2025. Bem-vindos ao P24. O seu dia, e já agora, o seu ano, começam aqui. Susana Peralta, bem-vinda ao primeiro podcast do ano do P24, como especialista em Economia Política e em Economia Pública. Gostávamos que nos ajudasses a perceber como é que será este ano de 2025, por muito difícil que seja, fazer previsões assim neste atual contexto. Sim, olá, Amílcar, e obrigada, é um gosto para mim estar aqui no público no primeiro dia, no primeiro podcast do ano, não no primeiro dia do ano, e pronto, eu gostava sempre de começar estas conversas por explicar que os economistas são conhecidos por serem especialmente maus a fazer previsões e que eu me insiro nessa tradição geral da profissão, mas podemos certamente conversar sobre o ano que agora começa. As projeções orçamentais do Banco de Portugal não coincidem com as do Governo e o Primeiro-Ministro diz que o Governador é o único com uma visão diferente do Executivo. Como é que podemos interpretar esta discrepância entre excedente e déficit? Eu acho que, infelizmente, a relação entre o Governador do Banco de Portugal e o Governo não é a melhor, e digo isso infelizmente porque não é bom para todos nós, não podemos contar com um Banco de Portugal, digamos, numa posição mais sólida do ponto de vista reputacional, por assim dizer, e é verdade que, como Mário Centeno, que é uma pessoa extremamente competente e um ótimo economista, mas foi para governador saindo diretamente do governo PS, e depois, há um ano, ainda houve aquela ideia de Mário Centeno vir a salvar o governo PS, ou um outro governo PS, mas tornando-se primeiro-ministro do PS. Claro que isso compromete a sua independência e de alguma forma criou-se ali uma crispação que torna difícil para nós interpretarmos este jogo de palavras, porque sabemos que ela está muito carregada de emoção e das relações complicadas entre aquelas duas pessoas. Portanto, pode ser um daqueles casos em que as segundas intenções são as primeiras, portanto... Mas eu acho que apesar de tudo, o que é que eu retiro como verdade das duas versões dos factos, da versão dos factos do Governo e da versão dos factos do Governador, ou do Banco de Portugal neste caso, da versão dos factos do Governo, é que efetivamente a nossa economia foi bastante resiliente, que é uma palavra que eu nem gosto muito de usar, mas que eu acho que aqui é que se aplica. Nós saímos da pandemia, a economia começou a crescer, rapidamente recuperou os níveis pré-pandemia e atravessou este período conturbado de guerra, de inflação, de grande instabilidade internacional, da economia alemã numa situação de grande fragilidade, e atravessou, dizia eu, este período com taxas de crescimento positivas e, portanto, com uma previsão para 2024 a crescer e depois com previsões de taxas de crescimento superiores nos anos que aí vêm, e com o controle das contas públicas. Portanto, eu acho que não há não há nenhuma razão para nós estarmos aqui numa situação de alarme e de imaginar que isto vai cair em descontrole em 2025. Onde é que eu vejo verdade e substância nos comentários, nos avisos de Mário Centeno? É que, de facto, há uma corrida, uma tentativa, digamos, política, não só do governo como da oposição, e também tendo em conta a própria configuração do Parlamento, de aumentar a despesa pública em vários setores, desde logo fazendo face a reivindicações salariais de vários grupos de funcionários públicos, mas depois também aumentar as pensões,
e que de facto isso, aliado a uma promessa que é verdade que o programa da AD, embora o governador nunca ouvia falar do programa eleitoral, mas é verdade que o programa eleitoral da AD tinha pretensões de cortes de impostos que eu acho que não são compatíveis com este ímpeto de gastar, que eu considero necessário. Isto dito, também é verdade que a configuração orçamental, se por um lado criou ali algumas despesas que o governo não iria, por exemplo, as SCUTs também, foi outro caso, por outro lado tem controlado os ímpetos do governo em termos da sua vontade de diminuir impostos. Portanto, eu acho que os avisos do governador são pertinentes, mas mais uma vez não me parece que eles nos coloquem perante um cenário de catástrofe iminente das contas públicas em 2025, longe Portanto, disso. não vês nenhum risco de não cumprimento das normas europeias e de derrapagem? Não cumprimento, enfim, as regras europeias, como é sabido, foram alteradas e hoje em dia o que nós temos de concordar, temos de desenhar com o Acordo da Europa uma trajetória da despesa pública líquida, não vamos agora aqui entrar em detalhes, Discussão mas mais na técnica. mesma com regras de salvaguarda relativamente ao déficit e à dívida, que na prática essas regras de salvaguarda relativamente ao déficit e à dívida trazem de volta aos critérios de Maastricht. Ora, relativamente a esses critérios, Portugal não estará proximamente numa situação de cumprir o critério de Maastricht relativamente ao peso da dívida no PIB, embora para essas as projeções é que cheguemos a 2026 com a dívida a 90% do PIB, ainda é 30 pontos percentuais do objetivo de Maastricht, mas relativamente ao déficit eu ficaria muito surpreendida que nós saltássemos para um déficit superior a 3% em 2025, absolutamente nada aponta nesse sentido, nós temos tido as contas equilibradas, quer dizer, algumas décimas acima da linha, ou algumas décimas abaixo da linha, isso na prática tem um efeito obviamente psicológico e tem um efeito simbólico importante nós estarmos com superávites, mas na verdade termos um superávit de 0,3 ou um déficit de 0,3 não é assim uma diferença muito substancial e portanto nós estamos com as contas equilibradas já há bastante tempo e estamos numa trajetória de sustentabilidade das contas públicas e eu ficaria muito surpreendida se agora de repente o déficit saltasse acima dos 3% em 2025 por forma a nós estarmos fora das regras europeias, portanto eu acho que isso não vai acontecer. Acresce que além disso, quer dizer, a União Europeia neste momento tem problemas maiores para resolver, desde logo o problema de França e mesmo de um ponto de vista político e da Alemanha também, mas das contas, a Alemanha é um problema enorme do ponto de vista económico. Do ponto de vista económico e do ponto de vista provavelmente político também. Do ponto de vista das contas públicas é a França que tem um problema grave de déficit, tem um problema grave de diminuição do rating da dívida, de taxas de juros elevadas e tem uma situação também política muito mais complicada do que a nossa, muito mais instável e muito mais conducente a uma gestão das contas públicas que não as coloca numa trajetória de sustentabilidade, para dizer assim com termos técnicos, que é como aliás, e neutros, que é como nós devemos falar disto. E portanto, enfim, estas coisas também têm uma gestão política e a União Europeia neste momento, a Comissão Europeia, se quiseres, a governança económica da União Europeia Portugal está muito longe de ser o maior problema que eles têm para resolver, portanto seria muito estranho que viessem, a não ser que de facto no cenário de descalabro no qual eu coloco uma probabilidade de 0, que nós viéssemos de alguma forma a encontrar-nos em problemas na nossa relação com as regras da governança económica da União e da zona euro. E num contexto de incerteza mundial, quer política, quer económica, com uma nova presença nos Estados Unidos, uma eventual guerra de tarifas com a China, com o motor alemão a desacelerar, etc., até que ponto é que a economia nacional pode ficar imune a estes solavancos? Eu acho que a nossa economia nunca fica imune a esses solavancos, é impossível. Uma pequena economia aberta na periferia da União Europeia tem por definição, a nossa estrutura económica é muito dependente do comércio internacional, porque é assim que tem que ser, porque nós não temos de facto mercado interno e seríamos uma economia muito pouco interessante e a nossa estrutura produtiva seria muito pouco interessante se nós não tivéssemos esta abertura e foi por isso que juntámos à União Europeia e que temos um mercado único. E portanto, essa nossa dependência da economia internacional e desde logo da economia da União Europeia coloca-nos sempre em posição de maior vulnerabilidade a esses espirros da economia europeia e desde logo da Alemanha.
Mas não é só isso, não é? Nós temos uma situação de enorme incerteza no Médio Oriente, que tem a ver depois com preços de matérias-primas essenciais para o funcionamento das nossas economias, temos uma guerra na Europa, temos uma corrida, ou em todo o caso uma incitação aos gastos em defesa, que também vai exigir um desvio de recursos públicos, quer dizer, não há volta a dar. Nós, quando queremos gastar mais num domínio, ou aumentamos os impostos, ou temos que diminuir nos outros domínios, e portanto tudo isso obviamente configura uma situação de incerteza que para uma pequena economia aberta é sempre muito complicada de gerir. Agora, há aqui uma boa notícia, é que o nosso vizinho e principal parceiro comercial, que é a Espanha, é uma das economias com melhores perspectivas de crescimento das economias dos países ricos. Portanto, na OCDE, o que é a sexta economia que tem maiores perspectivas de crescimento para 2025, e na União Europeia é que tem maiores perspectivas, e portanto isso quer dizer que temos, apesar de tudo aqui, este conforto de termos aqui ao lado uma economia que nos permite, enfim, que está de alguma forma a servir-nos aqui de buffer a essas maiores crises. Mas de facto o cenário é de grande imprevisibilidade, e eu acho que nós temos de estar conscientes que estamos a atravessar um período histórico, geoestratégico e económico de muita incerteza, e que para Portugal isso são sempre tempos, digamos, um bocadinho de corda bamba. Susana, a conjuntura internacional, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista económico, pode ter um efeito real na nossa política nacional, que também passa por algumas vicissitudes? Eu acho que sim, não é? Eu acho que o crescimento de projetos da direita radical na Alemanha, que se avizinha, e a situação em França, que está objetivamente pendurada pelo poder do Rassemblement National, e no fundo toda a instabilidade que se tem vivido nos últimos meses deve-se ao peso do Rassemblement National e também a uma grande inépcia de Emmanuel Macron a gerir tudo isto. E portanto, como é evidente que isso tem ecos cá dentro, não é? E que vai levar potencialmente, ou pode sempre levar o Chega a procurar pôr-se em bicos de pés, e como é que o Chega se põe em bicos de pés? É criando barulho mediático em torno de ações, como por exemplo aquilo que fez no dia da aprovação do descongelamento dos salários dos políticos, esse tipo de coisas, que depois acaba por influenciar a agenda. E infelizmente também parece-me que o Primeiro-Ministro, com esta fúria mediática em torno de ações policiais, nas quais depois ainda por cima ele aparece quase como personagem central daquelas encenações, está também de alguma forma a surfar essa onda. E não nos podemos esquecer que, enfim, Donald Trump vai tomar posse daqui a pouco tempo nos Estados Unidos, e que isso também vai de alguma forma ter um impacto potencial nestes equilíbrios políticos. Portanto, tu achas que essa conjuntura anti-imigrante, criando esses bodes expiatórios à semelhança do que acontece em França e em outros países, Roménia, etc., poderá ser outra dos cavalos de batalha deste ano de 2025? Eu acho que a situação está lançada para um debate muito inquinado em torno desses assuntos. Ou seja, por um lado eu acho normal, e eu aliás escrevi isso nos últimos artigos que escrevi em 2024, que um país que teve este crescimento do fenómeno migratório de entrada, não é? Porque nós éramos um país tradicionalmente de imigração de saída, mas de imigração com I, um crescimento desta magnitude, que no fundo praticamente multiplicou por 2 a população imigrante, aquela para a qual nós temos números nos últimos 5 anos, desde a pandemia. É evidente, é normal que isso gere uma necessidade de debate, e que isso gere algumas emoções na população, sejam umas mais positivas, outras mais negativas, e portanto eu acho que é pena é que nós estejamos a debater esta questão da imigração, que eu acho que é uma questão que levanta muitos problemas de políticas públicas, que têm a ver com a capacidade dos serviços públicos de servirem estas populações com qualidade, sem descurar a qualidade dos serviços, do serviço prestado à população portuguesa, com a capacidade, por exemplo, do nosso sistema de ensino de integrar crianças que muitas vezes não têm português como língua nativa, e sem que isso mais uma vez crie problemas nas aprendizagens para os portugueses, que já são substanciais, uma vez que temos falta de professores. Temos obviamente problemas no acesso à habitação. Portanto, estas populações, nós
nós sabemos que têm taxas de pobreza que são quase o dobro das taxas de pobreza dos portugueses. Eu própria já trabalhei com esses números, com colegas no Portugal Balanço Social, e portanto é evidente que isto levanta questões de políticas públicas. Agora, se nós cingimos esse debate das políticas públicas suscitados por este fenómeno migratório recente, rápido, a temas de segurança, a operações policiais despropositadas e dignas de um Estado policial, e no fundo deixamos o Chega condicionar esse debate, estamos francamente a dar um enorme tiro no pé. E eu esperava que a nossa classe política conseguisse perceber isso, de alguma cor no debate presidencial, para depois entrarmos em 2026 com umas eleições inclusivas e verdadeiramente participadas. Era o que eu gostava. Sana, obrigado e bom ano. Para terminar, os temas que marcaram o ano que passou e o que aí vem, as pessoas que perdemos, as figuras que vamos seguir. E as entrevistas também que nos ajudam a perceber o mundo a mudar. Na página público.pt/balanços 2024, fica a par do que aconteceu no ano passado ou o que pode acontecer em 2025. Boas leituras e bom ano. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.